peitudo. Pera, o cachorro parou. O cachorro parou. Eu vi Outra coisa é peitudo. que... Peitudo. Mas ele é muito peitudo mesmo. O doutor Que é academia. é bundudo também. Tem uma cena, É um frame academia. específico dele. É Mano, isso aqui academia. daria um ótimo. Tá ligado aqueles vídeos que tem tipo um momento que é preto e branco antes do começo? Isso aqui é um ótimo momento pra isso. Por que bota essa parte no começo? É, pode ser. Um preto e branco assim. Você falou, não, o doutor é muito peitudo, muito bundudo. Você está sincronizando na Udesfera. Eu sou a host, Ritinha. Você está sincronizando na Udesfera. Eu sou a Roche Ritinha. Agora temos 2 Ritinhas. Agora temos 2 Ritinhas. Não, é que eu sou a criatura de Midnight. Meu Deus, eu fui duplicada. Não olhe pra Meu trás. Deus, eu fui Não olhe pra duplicada. mim. Eu sou seu co-host, Yamota. E mais caótico. É pra já entrar no clima do episódio, entendeu? A Já gente entrar tá no entrando no clima. E já dando clima. spoiler também. Você foi ver. Mas a thumbnail desse vídeo já tem spoiler, mas já dando spoiler aí, ó. O bicho voltou. Você tava certo. Eu não botei fé quando tu me falou essa semana que podia conectar com Midnight. Então, já, meio que nem, eu vou falar que nem os fãs do episódio Lux vazou na internet, vazou. Mas eu tava apostando mesmo que ele ia aparecer também. Só que eu não falei isso no vídeo anterior porque eu confundi. Eu achei que o próximo episódio era Luke Day. Luke Day é o episódio que eu tô com zero expectativas pra assistir. Teu El foi bem legal. Nossa, foi muito massa. Eu não tava botando fé que eu ia gostar também, não. Eu achei que ia ser Eu também assim, não. episódio médio e tal, mas me surpreendeu. Eu assisti agora de manhã. Assim, a primeira coisa que eu fiz foi assistir o episódio. E fiquei tipo, o quê? Eu tava com bastante expectativa ontem quando eu fui assistir o episódio. Por causa desse negócio do Midnight também, eu tava já na aposta. Só que eu também tava na cabeça, mano, se não for o bicho do Midnight, eu vou ficar muito feliz também. Porque eu quero viver a vida e ver o episódio, tá ligado? E. Cara, vou deixar mais pro vídeo quando a gente for falar desse exato momento. Vamos falar um pouco do começo na tarde, Ritinho. O que você achou? Você vê que eles ainda estão tentando voltar, né? Mas ainda não conseguem. Isso dá pra perceber que a Belinda, ela é bem... Apesar dela gostar das aventuras com o doutor, ela é bem lúcida de que não dá pra acreditar muito nas promessas do doutor, porque por mais que ele tenha todo esse, entre aspas, poder e essa máquina do tempo, tem coisas que ele não pode controlar. Então ela ainda tem muito medo, assim, de estar com ele. Então ela é bem lúcida nesse sentido, ela não se deixa levar. E ela tá certo. Mas eu gosto que ela fala no começo, dela fala mariposa gigante. Aí eu lembrei da Mófora do Godzilla. Que foi uma mariposa gigante que destruiu a Terra. Aí eu lembrei também que tem um quadrinho dela com o décimo. Dela não, da Ruby com o 15º Doutor com mariposas gigantes também. E o 15º Doutor só reagiu como não fosse nada. Até parece que é o T-Day falando, ó, o universo expandido aí, ó, pouco me importa. Às vezes ele conecta, às vezes ele desconecta, né? É. Um bagulho que eu também achei bem esquisito nesse comecinho ainda, Ritinha, que ela menciona os pais dela de novo, tá ligado? E, mano, eu tô com um bagulho na cabeça. Será que o T. Davis aí ele tá tentando fazer uma subversão do que ele fez na temporada anterior? Que a temporada anterior tava toda hora no foco nos pais da Ruby, assim, tava, tipo, da mãe da Ruby, mencionando assim, dando aquele pacto, tá ligado? Aquela tensão, como se fosse uma grande coisa. E no final das contas não era nada. Nessa temporada tem várias vezes que a Belinda, é a segunda vez que ela menciona os pais dela. Só que é tipo como se fosse qualquer pessoa, tá ligado? Isso aqui o T-Davis vai fazer uma subversão e no fim das contas o pai da Belinda vai ser alguém importante. Então, eu também tive essa impressão de que ela tá ainda insistindo nisso, de contar sobre os pais dela, né? Então eu fiquei pensando nisso também, se os pais dela vão ser algo muito importante, né? Pessoas que talvez já tenham conhecido o doutor, pessoas assim, importantes mesmo. Eu fiquei pensando nisso aí também. Voltando pro episódio anterior, eu falei que tocou a música tema da Amy num momento muito nada a ver, tá ligado? Com a Belinda de Fogo, e era quando ela tá falando com os pais dela. Eu não vou ser doido de falar isso, porque, mano, o fã de Doctor Who teoriza um monte de coisa doida. Mas é só juntando os pontos. Só Pode falar, terminando pode isso, falar. ainda existe a adoção, né? É verdade. E esse é um tópico que foi trabalhado, né, nessa era. Por causa com a Ruby e tal. Então. Não sei, É, né? Não sei. não sei. No fim das contas, ela vai ser filha de ninguém mesmo.
Tomara que seja isso. Senão eu acho que foi visionário. Não, mas aí vai repetir a mesma coisa? Te devo dizer assim, né? Acabou de repetir um bicho. É verdade. Ele acabou de repetir um bicho. Pode seguir. Mas, mano, um bagulho, antes de daí falar da musiquinha. Nesse episódio, a gente descobre uma nova raça de humanoides, tá ligado? Que parece com os humanos. E meio que a gente descobre que os humanos não existem mais nesse momento, né? A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas só conectando logo. Tem uma mídia do Universo Perdido chamado Long Barrel. Que tinha do futuro, coloca uma imagem aí de Long Barrel. Ok. Tem uma mídia chamada... Não é pra você agora, Ritinha, é pra Ritinha do futuro. Tem uma mídia chamada Long Barrel, que meio que deixa implícito que uma companhia do quarto doutor, a Lila, é a mãe do doutor. E a Lila, em tese, é humana, assim. Pelo menos algumas interpretações tendem a crer que ela é humana. Se os humanos não existem, a Lila nunca existiu. A Lila é uma humana do futuro, no caso. Do futuro que os humanos voltaram a ser homens das cavernas e tal. Isso significa que a mãe do doutor, que no caso é a Lila, não foi pra Gallifrey, porque o quarto doutor leva a Lila pra Gallifrey, e não deu origem ao doutor, logo, meio que a Lila não é mais mãe do doutor, e é isso. É um bagulho muito complexo pra explicar, mas tinha esse negócio que o pessoal conectava com o comentário do oitavo doutor, dizendo que ele era meio humano por parte de mãe. Agora não é mais. Porque os humanos não ele existem. Não é mais. Ele já não é mais desde a criança temporal, né? Se você for parar pra pensar. Verdade, tem isso. Agora Long tem Barrel ela. Qual é o nome da mãe dele? Tecteion. A Tecteion. É a mãe adotiva do doutor. Mas tô que nessa era ele fala, né, que ele descobriu recentemente que foi adotado. O RTD é um apelão. Ele é um apelão que ele colocou Toxic pra tocar nesse início de episódio. E eu confesso que dessa apelação eu adorei. Eu não sei se você... porque é o showrunner, né? Mas talvez a gente devia dar créditos ao cara que é responsável pela música, que é o Maury Gold, né? Mas, pra mim foi bem nostálgico, né? Por causa que lembra muito The End of the World, né? Eu achei legal a cena. Os momentos da tarde estão sendo bem mais interessantes e conectados do que foi na temporada anterior, que foi bem decepcionante. E em tese o arco girava em torno da Tardes, né? O Sotek tava lá. Teoricamente, né? Mas eu achei paia. Achei paia a temporada anterior e essa aqui eu tô gostando da utilização da Tardes. Ainda tá muito vazia, mas tô gostando. É o que a gente tava pensando, né? Que ele tá conseguindo fazer nessa o que ele tentou na temporada anterior. Dessa vez tá funcionando mais. E tinha, logo nesse começo, que eles estão meio que caindo, né? Meio que é bem vibes, assim, que mostra o planeta bem plano aberto. E meio que já poderia desmitificar alguém que achava que era Midnight, porque o planeta é bem diferente, né? Porque passou 400 mil anos, mas o planeta é bem diferente. E um bagulho, toca a música tema do nono e do 10º. Toca uma música que é um motif da música do nono do 10º. Que é a música deles bem lentinha. Foi, né? Você tava comentando isso mesmo. Eu achei essa música muito vibes. Tá tendo muito disso nessa temporada, né? Colocando temas de doutores antigos, temas de outros companions. Ou músicas que são descaradamente músicas já de temporadas anteriores. Mas eu tô gostando disso aí, por sinal. Porque dá uma... A Era Tibi não tem nada, né, de músicas anteriores ou coisas assim. E parece que é muito distoante, né? E nessa era eles estão tacando várias músicas meio que considerando eras anteriores. Menos a Tibno, mas tá interessante. É porque essa acabou de passar, né? Eles não vão fazer referência a algo que acabou de passar. Mas, pô, já tá velha a Era Tibno, de certa forma. 2020 a 2022. Quando eles chegam ali naquele planeta, eles percebem que é um planeta carregado por radiação, né? E que tá acontecendo ali uma base ali de mineração. E que aconteceu alguma coisa ali e eles estão tentando achar sobreviventes, né? Eles ficam ali perto daqueles soldados, eles chamam de troopers, mas vamos chamar de soldados. E o doutor vai descobrindo mais ou menos o que tá acontecendo ali, né? Ele vai junto com a galera pra aquela base. Sim, eu achei bem vibes essa parte, que me lembrou muito o episódio do Rudes, porque tem um canto que parece tipo um saguão, tá ligado?
um depósito bem grande, que é o canto onde se passa a história. Foi muito vibe pra mim uma história dos anos 2000, tá ligado? A primeira era Rust Davis, assim. Gosto muito dessa vibe, assim. Eu achei toda a música, a vibe muito maneira. Sim, pra mim também é a mesma coisa. Acho que essa era tá tendo muito disso. Eu só... Pera, deixa eu ver. Tá, posso falar antes. Mano, só tem uma coisa que é um problema, né, que eu tenho com o Doctor Who em si, a série inteira, eu tenho esse problema, que é raças humanoides que são só humanos com outro nome. Eu acho isso um egocentrismo humano muito paia, pois você deduz que outras raças inteligentes de outros planetas vão pegar o mesmo processo e virar nós, tipo, humanos civilizados em tese, que não somos, e meio que essa raças de humanos vão meio que ter comportamentos culturais iguais aos nossos, coisas iguais aos nossos. Eu acho isso muito problemático, porque, ok, existe sim convergência evolutiva, isso pelo menos no nosso planeta e tal, e talvez possa existir em outros planetas, mas o processo para a raça humana existir foi muito único e muito específico, tá ligado? E você considerar que outros planetas têm espécies iguais a nós tipo, é um egocentrismo muito grande, tá ligado? Eu sempre achei isso meio problemático, não só no Russell, mas como na série clássica também, na própria definição dos Time Lords, tá ligado? Que eles são só humanos com mais vidas, de certa forma. E, sei lá, eu acho isso meio pá. E isso me deixou meio pá com essa raça, tá ligado? Porque eles não têm nenhuma característica que realmente difere eles dos humanos, eles são só humanos com outro nome. Eu acho que isso tem em muitas séries de ficção científica, né? Star Trek deve ter muito, né, também. Star Wars eu acho que ele vai pra um lado diferente, mas ele ainda vai pra um lado meio bípede também. Algumas espécies são tipo humanos com características diferentes. É algo meio egocêntrico nosso, tá ligado? Eu sei que ficção científica tem um fator meio fábula, de não ser tudo levado ao literal e tal, mas tipo, mesmo assim, tem um fator meio egocêntrico, tá ligado? Em você fazer raças humanas raças que são humanos com outros nomes, tá ligado? Acho que uma das coisas que mais me irritavam no Star Trek clássico eram justamente isso, né? Tem muitos planetas e que tem só humanos com a mesma forma que a nossa, por alguma razão com costumes parecidos com o nosso. E algumas vezes tinha uma explicação boa e outras vezes era só uma propaganda, assim, americana, super sem graça. E eram os episódios, assim, mais paias. Tinha uns que eram bem bons, mas em certo ponto fica muito chato. Então eles chegam lá e vê que tá todo mundo morto, né? Tem gente que morreu de tiro, tem gente que morreu com o pescoço quebrado. E eles ficam tentando achar ali uma sobrevivente, e eles acham uma mulher, né? Uma mulher ali surda, mas que consegue falar, né? Consegue se comunicar. O doutor conversa com ela com línguas de sinais. E mostra que os soldados eles têm uma espécie de legenda no traje deles, né? Que eles conseguem colocar uma legenda sobre o que eles falam pra ela. Só que eu não achei isso muito bem projetado, porque, ok, ela consegue entender o que eles falam, mas eles não conseguem entender o que ela fala se ela fizer em língua de sinais e não falar. Pode funcionar pra ela, mas... Sim. Depois que tu comentou pra mim, eu também fiquei com esse pensamento. Mas eu tinha achado uma ideia bem inteligente, que nem os cobertores raio-x, eu achei um barato inteligente, tá ligado? Ter tipo uma legenda assim. Talvez esse negócio da legenda, tipo, não é dependendo de Davis ou ter um negócio de episódio, tá ligado? Seja usado em outros momentos, tá ligado? Como eles são soldados, talvez tenha momentos que eles não podem falar, tá ligado? Ou, tipo, em voz alta e eles precisam se comunicar através dessa legenda, tá ligado? À distância, assim. Não sei, é um pensamento que eu tive agora. E eles usaram isso ao favor deles nesse momento. Talvez, mas ainda assim não é tão bem pensado. Eu achei um barato doido. Mas Stone Earth, né, Ritinha? Parece que tudo tende a crer que o arco dessa temporada vai ser algo muito similar ao que foi da quarta temporada. Um Stone Earth da vida. Uma terra roubada. E um bagulho. A terra foi roubada ou foi destruída? Porque quando a gente vê lá no final do Robot Revolution, a gente vê um monte de destroço, tá ligado? Mas agora nesse aqui deu pra entender. Se bem que a Terra foi meio que destruída, né? Mas. Só que, tipo, os caras aí nunca souberam da raça humana e tal. Então, será que a Terra foi destruída e tudo sobre a Terra foi apagado?
Mas se bem que a Terra meio que ainda existe, que a gente viu em Lux, tá ligado? A Terra no passado existe. Bom, no passado sim, mas o negócio é do dia 24 pra frente. A gente tá vendo um bagulho que é 400 mil anos no futuro, né? Talvez realmente a Terra não exista mais. Porque no Né? próprio Porque não... Midnight já tinha humanos, né? E tal. Tinha humanos. Eu acho que é humanos, né? Agora, de novo, o mesmo negócio de raças humanoides. Já tinha humanos que pareciam humanos terrestres, né? Com roupas humanas e coisas culturais humanas, assim. É. 400 mil anos no passado daquele planeta ali. Outra coisa, Lemota, eles foram pra esse planeta ver se tinham sobreviventes, mas as únicas pessoas aptas ali pra ajudar sobreviventes são justamente o doutor e a Belinda, porque eles não têm ninguém da saúde com eles. Agora eu entendi. Acho que agora eu entendi. Pera, Ritinha. Agora eu acho que eu juntei os pontos. Por que. Eu tava pensando, por que tem. Já tinha aquelas duas roupas ali, tá ligado? Pra Belinda e pro doutor, na verdade, os capacetes, né? Que eles saíram com as roupas já. A senhora Flores. Ah, sim! Foi. Não, verdade! Verdade, porque ela disse que tá tudo acontecendo como ela esperava no final do episódio. Então, é por isso que eles não tinham, acho que, algum médico e tal. Porque, em tese, o doutor e a Belinda são os médicos e a enfermeira que é esperado. É. Faz sentido. Ainda dá pra ter uns furos, mas faz sentido. Acho que faz um pouco de sentido isso agora. Realmente. Né? No final ela fala que tá tudo acontecendo como ela esperava, então faz sentido. É algo dela. Sim. O bagulho que eu achei muito doido e eu fiquei muito feliz, né? Porque eu era dos guris que tava postando isso. Que a criatura de Midnight voltou e, mano, a construção pra essa cena é atorrentemente boa, mano. Tipo, o doutor perguntando sobre o planeta, sobre a estrela, aí ele fala da energia xistônica, fala da estrela cinza, aí fala do carbono, que na verdade é diamante. Aí quando chega, eles falam, aí o doutor faz a pergunta que todo mundo tava esperando: qual é o nome desse planeta? Aí ele fala 6767, mas claro, o nome antigo dele, Midnight. E, nossa, foi Absolute Cinema pra mim, mano. Eu levantei assim, eu realmente fiz a pose do Absolute Cinema e fiquei muito emocionado quando isso aconteceu. Eu sabia, cara. Eu fiquei tipo, não acredito que a moto tava certo. Eu não tava acreditando nele. Tava muito feliz. E eu sei que eu vou parafrasear os moleques ruvios aí, ó. Previsível, vazou na net. Mas eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Pô, botei fé não. Acho que foi bem assim, os pessoal que apostou no Sutec na temporada anterior se sentiu, mano. Porque eu lembro que eu falei que talvez pudesse ser o Sutec, mas eu fiquei no campo da possibilidade. Porque eu tava apostando mesmo era o Master Break e duvido muito que vai voltar agora, né? Após as coisas da nova era. Mas, mano, eu fiquei muito feliz que o bicho Midnight voltou. Só porque eu acertei o bagulho. Inacreditável, inacreditável que você tenha acertado uma teoria. Mas eu achei a construção muito boa pra essa cena específica. Ficou muito boa, na minha opinião. A criatura de Midnight voltou, mas esperando muito, né? Porque o barato de Midnight é que é uma história de garrafa, né? O doutor a história toda se passa em um só local, com um elenco só e o doutor, né? O mesmo cast em um só canto. E o barato é que a criatura, ela meio que ia copiando, ela ia meio que copiando a fala do doutor aos poucos, assim. Ela meio que entrou ela entrava lá na senhorita lá, e ela ia copiando as falas do doutor, e isso era muito doido. E normalmente a gente tem isso nesse episódio, que eu não achei ruim. Eu achei que nem foi com os Zip Angels, tá ligado? Os Zip Angels eles aparecem com o negócio de eles poder voltar, eles transportar as pessoas no passado, e quando eles voltam só matando a galera com uma dinâmica meio diferente, tá ligado? A mesma coisa aconteceu com a criatura de Midnight. Ela veio com uma dinâmica meio diferente. Ela não copia a frase das pessoas, mas ela tem essa brincadeirinha, essa brincadeira muito malvada, que tipo, você não pode ir para trás do hospedeiro, senão você é morto. E faz todo um simbolismo com um relógio apontando com a meia-noite. Eu achei isso muito maneiro. Eu achei bem inteligente. Sim, né? Porque não necessariamente fizeram a mesma coisa, mas tem ali os mesmos princípios, né? De como ela funciona. Eu gostei bastante dessa nova dinâmica dela. Sim, só uma coisa que eu fiquei meio assim é porque esses soldados, eles são bem maus com a menina, né? Eu sei que eles são desconfiados dela, mas eles só ficam assustando ela. Você vê que ela tá aterrorizada, assim. Inclusive, eu gostei muito dessa atriz. Eu gostei muito dela, assim. Eu achei ela maravilhosa.
Sim, ela passou muito bem tudo que foi preciso pra personagem, sabe? Eu adorei ela, mas você vê que ela tá assustada, sabe? Que ela não sabe o que fazer. Eu achei até que a Belinda ia ficar meio que perto dela, do lado dela, pra eles não atirarem, né? Só que a Belinda também tava com um pouco de medo. E nossa, eles são muito insensíveis com a menina, coitada. Ela só quer sair dali. Sim, é a mesma coisa do Midnight, né? Porque o Midnight faz um elenco de personagens que é desgostável, né? Que é o casal lá, o velho, a mina, tá ligado? É um cast de personagens irritantes que estão facilmente fácil de entrar em conflito entre si. E é nisso que a criatura de Midnight se diverte. A mesma coisa aqui, são vários soldados facilmente desbalanceados, assim, tá ligado? Eles são facilmente entraram em pânico ali. E é a mesma coisa, a criatura se diverte com isso, tá ligado? Tadinha da menina, rapaz, a bichinha. Então, mas aí. Então, a menina poderia ter contado isso antes, né? Que tinha alguém atrás dela, algo atrás dela, na verdade, né? Só que ela só deixa pra contar depois. Mas acho que aí também não ia ter episódio, né? Minha bichinha também tava assustada. Sim, mas eu também dou uma razão pra ela, porque, tipo, ela queria só sair dali, tá ligado? Ser salva e evitar que o. Ela queria voltar pra filha dela, né? É um personagem que, pra mim, pelo menos, conseguiu escrever bem pra gente. O T. Davis e outra, não sei, escritor desse episódio, que conseguiu escrever bem pra gente se apegar por esse personagem. Por esse personagem. Sim, eu acho que isso deve muito à atriz também, porque é uma atriz maravilhosa, eu gostei muito dela. Sim. Eu queria ter visto legendado que eu senti que a dublagem acabou não passando tanta coisa quanto poderia ter passado como eu percebi que é a performance da atriz mesmo. Eu gostei bastante. Lamota, eu não sei se é porque ela é britânica, mas a líder ali do pelotão, ela não me é estranha, eu sinto que eu já vi ela em algum lugar. Não sei se já foi em Eu também tenho Doctor essa Who. impressão. Então, ela não me é estranha, eu já vi ela em algum canto, mas eu não me lembro de onde. Será que isso quer dizer Cara, alguma coisa? deixa eu ver aqui, eu vou pesquisar rapidão. Fiquei muito curioso agora. Pelo jeito, o único episódio que ela participou foi Terrell. Então ela lembra alguém. Eu não sei. Me remeteu a alguém também. Ela tem a vibe de alguém. Talvez ela só seja britânica mesmo. Talvez é. Talvez seja uma xenofobia nossa. Com britânicos, isso não existe. Qualquer preconceito com britânico é reparação histórica. Exatamente, eles são europeus. Olha, Mota, tu não acha aquele cara meio burro? Ele matou várias pessoas a troco de nada e ainda morreu junto. Eu achei um problema da escrita, não sei, tanto do escritor, escritor barra escritora não foi atrás, sabe? Pera, deixa eu ver o nome. É uma escritora negra. Ah, é? Sharma, Sharma, Angel Doctor Who. Aí eu fui pro negócio da BBC aqui e pelo jeito de é uma escritora negra, interessante. Ah, é? Que legal, que massa. Acho que é isso mesmo, né? Ok, esse episódio é escrito por uma escritora negra? Eu não lembro se Doctor Who teve alguma escritora negra antes. Porque eu sempre que eu penso em escritores, vem homens brancos pra mim, ou caras muito esquisitos em Doctor Who. Mas Eu também não lembro. tem essa escritora negra que escreveu esse episódio, o Rusty Davis. Eu atribuo os problemas do episódio ao Rusty Davis, porque a gente sabe que isso é muito normal dele. E eu não sei se foi um problema do Rusty Davis e é um problema que tem nessa era, que poderiam ter pegado um tempinho pra gente ter apreço ter um pouco de apreço por esse personagem, pela relação de amizade que ele tinha com a amiga que ele perdeu, que todas as ações burras dele são motivadas por causa disso, tá ligado? Desde o começo ele é meio chato, tá ligado? Ele é muito pobre, assim, com o doutor, com um pessoal assim, tá ligado? Mas talvez o T. Davis poderia ter dado algum desenvolvimento pra gente se afetuar por esse personagem, ter mais impacto, pois a morte dele acaba dando até um pouco de felicidade. Eu tava assistindo com meu amigo esse episódio ontem, tava reassistindo com ele, né? E ele comemorou, tá ligado? Quando esse cara morreu. Eu não fiz isso, tá ligado? Mas ele comemorou quando o personagem morreu. Ah, eu também gostei, já tava ficando de saco cheio desse cara, pô. Que é isso, pessoal. Mas então eu achei o personagem, né? Pode citar o nome do doutor agora. Ok, a criatura tem aquele momento extremamente tenso, assim, que a criatura vai se aproximando, né? O doutor vai se aproximando da mina lá, tá ligado? E
ele escuta sussurros e a criatura, pelo jeito, fala o nome dele. E a trilha sonora fica totalmente caótica nesse momento. Ela parece até que tá acontecendo alguma linha de ações, tá ligado? Eu queria muito saber o que o doutor tava vendo, mano. Esse é o problema de Midnight desse episódio. Ele te deixa muito curioso, mas a graça é você não saber o que era, tá ligado? Uma coisa que você tem 13 artes. E a criatura sabia o nome do doutor. Isso pode significar algumas coisas. Ou essa criatura tem algum poder telepático muito, muito bom, tá ligado? Que ela conseguiu descobrir o nome do doutor através disso. Ou ela estava lá de alguma forma, no doutor, no nascimento do doutor, coisa assim. Ou, muito provavelmente, essa criatura tem alguma coisa a ver com os Time Lords. Que, pelo jeito, são os únicos exclusivos, além da River Song, que podem ter acesso ao nome do doutor, tá ligado? Então, não sei. Faça os seus chutes aí, suas apostas, suas teorias. Eu acho que essa probabilidade... Não, calma. Eu acho que essa é o mais provável de acontecer, né? De ele ter alguma conexão ali com os Time Lords. Logo sabendo o nome do doutor, de certa forma. Mas muito doido, mano. Muito doido, essa parte específica. E o doutor, ele fala, saquei. Mano, já pensou se esse momento, na verdade, é alguma coisa do futuro, a criatura tá mostrando alguma coisa do futuro pro doutor, e vai ser algo meio parecido que teve lá na quinta temporada, que com o Denson primeiro no episódio dos Angels, que é o Denson primeiro do finale voltando no passado. Seria muito doido se tivesse alguma correlação, mas eu acho que não vai ter, não. Também não, mas seria muito massa, eu ia gostar. Seria um grande momento pro Ninchute. Não, tem a cena dos quatro ali, tá ligado? Que um fica pra frente do outro. Eu acho essa cena genial, porque tem um momento que revela que a Belinda, que tá com a criatura agora. E tem um momento antes que eles param, que o doutor para pra olhar a criatura. Eu só achei o doutor meio burro nessa hora, porque você não sai correndo, tá ligado? Você quer ver o bicho, né? Beleza. Talvez isso ia... Ele tava com aquele negócio do Midnight, né? Ele tem essa carga aí, eu achei muito maneiro. E... essa cena dos quatro eu achei muito maneira, tá ligado? Tipo, se tivesse acabado onde tinha acabado o episódio, tá ligado? Com eles vencendo, com aquele plano que ele teve com o espelho, que eu achei um plano muito inteligente, mas a música eu achei que não combinou tanto nesse momento, mas se tivesse parado ali, eu acharia um pouco paia, tá ligado? Eu acharia que a resolução foi muito rápida. Eu gostei que teve essa cena dos quatro depois disso. Dos quatro ali na sala. Foi tenso, né? Foi tenso, logo Sim. Depois eles terem conseguido salvar ali a menina, tirar elas de lá. E ficou só os quatro ali com medo de quem é que tava com o bicho. E aí a Shaya, né, a líder do pelotão, ela se sacrifica, né? Ela dá um tiro na Belinda pro bicho mudar de hospedeiro. E aí ela se sacrificar, né? Pra deixar eles irem embora. O que eu achei muito legal dessa cena é que ela cita em algum momento no episódio pro doutor, né, que ela nasceu... E junto com ela nasceu uma guerra também. Então ela meio que nasceu e cresceu na guerra. E enquanto ela tá correndo ali pra se jogar no poço, a gente vê imagens assim dela criança correndo. E aí ela falando de fundo. Eu achei algo muito legal de se fazer. Né, que causa uma conexão muito maior com a personagem. Sim. Por algum motivo eu achei que teria um Dalek nesse momento, mano. Quando eu tava assistindo a primeira vez, eu achei que eu fazer um fanservice com os Daleks, eu acho que ia ser muito distante do episódio, tá ligado? Aí teria tipo um flashback mostrando que a guerra era contra os Daleks. Aí eu gostei que não teve, mas eu tive esse pensamento inclusive quando eu tava vendo o episódio. Pô, muito louco, ia ser, não sei, talvez fosse anticlimático um Dalek do nada. Ou alguma outra coisa, tá ligado? Alguma raça indígena aleatória. Porque, pô, só existe humano no espaço, mano. Os caras... Existe 1 milhão de possibilidades, 1 milhão de planetas. Aí, por algum motivo, a maioria deles evolui pra símios que viram humanoides iguais aos humanos. Muito conveniente, né, raça humana, escrever as coisas assim, mas beleza. Só quero falar que eu achei o sacrifício muito bonito, o sacrifício da comandante ali, tá ligado? Me lembrou muito o negócio que tem Midnight. Eu achei esse episódio muito bom. Eu achei esse episódio melhor que Boom, que foi o terceiro, porque esse episódio é o terceiro da temporada, e o episódio anterior do terceiro da temporada foi Boom. Eu achei melhor que Boom, que eu gostei mais desse. Eu acho o Boom superestimado. Eu vou ser polêmico, eu acho o Boom superestimado. Mas eu gosto muito de Boom, eu acho um excelente episódio também. Só que esse episódio eu achei melhor que Boom. Só que eu não achei ele melhor que Midnight ainda. Tem uma cena de sacrifício que eu acho muito, muito maneira. Não maneira, mas muito impactante, que é a cena do sacrifício da aeromoça. E o impacto maior fica para depois, quando o 10º ele pergunta se alguém sabia o nome da aeromoça. E ninguém sabia, tá ligado? E fica um climão muito tenso, triste, tá ligado? Melancólico. E eu acho muito maneiro isso.
E esse sacrifício teve um sabor diferente pra mim, o sacrifício que teve nesse final, que é um sacrifício que você acha até emocionante, assim, que meio que em tese a criatura é levada junta para o poço e meio que acabaria ali o arco da criatura de Midnight. Mas pelo jeito não. Então, né, aí o que eu fiquei pensando quando ela tava se jogando lá no poço é que no episódio já fala que mesmo que o hospedeiro morra, ele vai procurar outra pessoa, né? E é justamente o que acontece. Mesmo ela se jogando ali no poço, aparentemente fica ali em outra pessoa ali do pelotão dela, né? Aí o episódio acaba desse jeito meio maluco, assim, meio tenso, sem respostas. Então, mas antes do episódio acabar, ela aparece de novo, né, amor? Essa véia aparece de novo. Eu já tô ficando irritado dessa véia toda hora. E tia, você é o único ser humano que tá com raiva dessa velha. Tá todo mundo curioso pra saber quem ela é. Eu não tô curiosa, eu tô ficando com raiva. Tá me dando agonia isso já. Se você tem algum sentido, já tá sabendo. Você já sabe que era algum vilão que vai te deixar com muita raiva? Já que é algum sexto sentido teu? Talvez. Eu já tô ficando irritada com essa véia. Toda hora essa tiração, velho. Fala logo. Não, mas tu vai ficar irritado mesmo porque ela vai aparecer em todos os episódios até o final. Ela tá confirmada em todos os episódios. Que Ela é que nem a Susan Twist na temporada anterior. Ela é o mistério da temporada. Ai, que tiração essa véia. Não aguento não. É um bagulho. Eu queria estar animada, mas não tem não. Eu tô bastante animado, por isso que eu tô teorizando. Mas o bagulho é que no episódio anterior eu tinha cravado, mano, provavelmente algum deus do panteão mesmo, e é isso, né? Porque. Mas nesse episódio ele me deixou com sabor que talvez ela não seja um deus do panteão. Porque ela tá atrás do Vindicador lá, do 15º, né? Pelo que deu pra entender. E, mano, isso me faz crer que ela quer que o 15º volte pra Terra, mas seria muito estranho, seria contraditório se ela tivesse a ver com a destruição da Terra. Logo, eu acho que a Senhora Frost não tem nada a ver com a destruição da Terra, mas tinha vivenciado esses eventos de outra perspectiva. E o que eu acho? A Senhora Frost é Arane, ou um outro Time Lord. Ela presenciou a destruição da Terra lá em Rob's Evolute. Logo depois daquele momento, a Terra é destruída, ela vai em busca do Doutor em Rob's Evolute. Desde então, ela tá perseguindo o Doutor no tempo e espaço com a TARDIS dela e se infiltrando nos eventos. Eu acho que é isso. Então você acha que ela está perseguindo o Doutor para entregar as respostas a ele? Na verdade, eu acho que talvez o que tenha acontecido, ela está atrás do Doutor, tá ligado? E ela junto com ele tá tentando levar ele de volta pra Terra. Ou ela tá tentando voltar pra Terra com ele, de alguma forma. Tô entendendo. Eu acho que pode ser um bagulho meio assim, tá ligado? Aí a gente vai ter que ver. O negócio é que o próximo episódio eu acho que não vai ter nada revelador dela, porque vai ser um episódio no passado, de certa forma, e talvez eles vão aproveitar a Senhora Fox que já tinha naquele tempo ali. Sem ser a Senhora Fox que a gente tá vendo agora. Tu pode ir falando que tá cheio de cachorro latindo aqui. Tá bom, deixa eu ver meus pontos. Vou aproveitar agora e falar algumas teorias que eu tive com o Teuel. Mensagem para a Ritinha do futuro. Isso aqui é exclusivo para a Ritinha do futuro. Ritinha do futuro eu vou mencionar várias coisas agora. Então é bom que tenha muitas imagens dessas coisas para o pessoal ter isso visualmente, né? Bom, Teuel, eles nos trouxe de volta a criatura de Midnight. Criatura escrita pelo Rusty Davies em 2008, uma criatura muito interessante, porque ela tem esse conceito de ficar copiando a voz das pessoas e copiando a fala. O T. Davis, ele trabalhou esse conceito de vazio logo depois que ele voltou a ser o showrunner. E o Alder Blue Wonder, a gente tem as não coisas, que tem um conceito meio diferente, mas acabou se tornando similar após o Teuel, que é o conceito de não terem formas, não terem nada, não ter nome, e eles iam copiando as pessoas e assimilando a aparência e coisas. E agora em Teuel a gente percebe um padrão bem parecido, que a criatura, ela meio que agora se esconde nas pessoas, ela tem essa capacidade psíquica, o que faz pensar que talvez tanto a criatura de Lord Blue e as não coisas, quanto a criatura de Teuel e / Midnight tem alguma correlação entre si. Outra coisa que me remeteu bastante foi aquela criatura do Trickster que tem em Turn Left, que em todo tempo o pessoal fica olhando pra Donna
e fica olhando pra trás das costas dela, como se tivesse alguma coisa, mas não tem nada ali. E é a mesma coisa que temos aqui nesse episódio, de certa forma. Outro episódio escrito por Rusty Davies. Então eu acho muito interessante esses pontos, porque parece que é um universo exclusivo que o Rusty Davies está escrevendo, em algumas histórias isoladas, que contam uma história maior que está escondida e você tem que buscar entender o que é isso. Eu acho isso um conceito muito interessante. Outra coisa que pode se conectar também a esse universo vazio universo, é a 73 Yardas, que a gente tem outra criatura que é muito misteriosa, barra conceito, que é a maldição que a Ruby tem, que é aquela coisa que sempre tá atrás dela, seguindo ela, e sempre tá meio que sussurro. Nesse episódio do Tewell, a gente também tem um momento que tem tipo uns sussurros meio esquisitos, e o Flo tem 73 Yardas, e tem um momento que tá lá com a Kate, e vaza do negócio dela, sons bizarros e também sussurros. Então pode existir alguma correlação entre a criatura de 73 Yardas, Midnight, a criatura do Trickster e Tyrell e You're the Blue Wonder. Algo que conte uma história maior que a gente não está sabendo. Então é por isso que a Ruby ainda está nessa temporada? Será? Não sei. Acho que não. Eu acho que só tá porque o pessoal gostou da personagem, sabe? Ou ela vai ter alguma coisa a ver, né? Sei lá, né? Vai saber. Ai, saber. Eu gostei bastante desse episódio. O bicho tá solto, né, Liquinha? O bicho ainda tá vivo aí. É, ele tá ali com a galera ainda, com o pelotão, né, aparentemente. Então, provavelmente o doutor vai ter que voltar ali pra aquela galera pra conseguir ajudar eles. Acho que não vai acabar só com isso, não. Sim. Mas, né, expectativas para o próximo episódio, Liquinha? Eu tô me mantendo aqui normal. Não acho que vai ser grande coisa, mas também não acho que vai ser ruim, não. Uma coisa, eu tô bem. Eu tava meio que tô pessimista com esse episódio, porque eu não gosto muito do escritor. Esse foi o escritor que eu falei no episódio anterior, eu confundi. Mas eu talvez goste dessa dinâmica, que vai ter mais 15º com a Ruby, vai ser interessante, a gente vê mais desenvolvimento com a personagem, vai ser um episódio meio flashback, né? Vai ser aqueles momentos. Eu acho que é o momento entre Space Babies e Boom, que tem um gap muito grande de tempo entre esses dois episódios, e meio que esse episódio vem para preencher esse gap, então vai ser bem interessante, porque a gente vai ver o desenvolvimento da Ruby, o 15º em outra temporada, mas tudo bem. Seria interessante se a gente tivesse visto na temporada passada, e essa temporada fosse somente da Belinda, mas beleza, porque também nesse episódio teremos a Belinda. Eu acho isso interessante, vai ter o 15º do passado e do futuro. Eu acharia muito doido se esses dois se cruzassem. Vai ter o namorado da Ruby, que a gente não vê ele, né, na outra temporada. Então talvez esse namorado só suma, né, até o final do episódio, eles terminem, alguma coisa assim. E ela nem cita que ela tem um namorado. E tem um bicho meio reptiliano assim no trailers, e não sei, talvez esse episódio já esteja preparando um terreno para o spin-off do Sea Devils. Eu acharia maneiro se fosse isso mesmo, mas talvez não seja, não sei. Mas, né, vai ter um escritor aí que eu não gosto muito, que eu não lembro, vai ter um nome aí na tela, é o mesmo escritor de Praceus e Kerblan, Retinho do Futuro, esse cara aí. Eu não gosto muito dele, porque eu acho os episódios dele uma bomba, eu acho 2 episódios horríveis, e não sei, mas vai que o problema era o Chris Thibodeau e não o Rusty Davies, sendo que os dois são meio pá, tá ligado? Aí beleza. E não sei, eu acho que pode ser um episódio ruim ou bom, ou normal, não sei. Vamos ter que ver o próximo episódio. Uma coisa aqui só pra encerrar, né? Pra gente encerrar o vídeo. A gente vai ver um desenvolvimento da Ruby e do Doutor em outra temporada. Mas, só com 3 episódios, eu acho que o desenvolvimento da Belinda tá 1000 vezes melhor do que o da Ruby. Entendeu? Então, acho que, mesmo ter esse episódio focando um pouco na Ruby, eu não acho que vai afetar o desenvolvimento da Belinda, porque ele já tá muito bom. É isso. Acho que a gente já pode encerrar aqui. Se inscreve aí no canal, nossos parceiros Mestre Luxo, meu Instagram é Mota, Mota7. Obrigado por ver esse vídeo. Deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha com seu amiguinho. Ritinha. Muito obrigado, é isso aí. Se inscreve no canal, ajuda a gente. Valeu e Jerônimo. Falou, Zi.